bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como escrever um algoritmo de Machine Learning que seja capaz de fazer a previsão da chance de ter ataque cardíaco ou não. Para isso utilizaremos o algoritmo Naive Bayes, que é um algoritmo bastante simples de fazer o treinamento. A base de dados utilizada está disponível no Kaggle por meio deste link. Nela você tem as seguintes informações: você tem idade, sexo do paciente, angina induzida por exercício, você tem o valor categórico, que é sim ou não, você tem número de grandes vasos, tipo de dor no peito, da angina, você tem valores 1, 2, 3 ou 4. Você tem também informações sobre a pressão arterial em repouso, colesterol obtido por meio de um sensor, o açúcar no sangue em jejum, também é um valor categórico, vai ser 1 se for maior que 120 mg por decilitro e 0 caso contrário. Você também tem essa variável que tem o resultado do eletrocardiograma em repouso, sendo que o valor 0 normal, valor 1 você tem alguma anormalidade na onda ST, nesse segmento, e o valor 2 mostra alguma hipertrofia ventricular esquerda. Você também tem essa outra variável que é a frequência cardíaca máxima alcançada durante esses testes. Então aqui a gente tem 13 variáveis preditoras. Utilizando essas 3 variáveis, nós queremos prever o seguinte: se a pessoa tem menos chance ou mais chance de ter um ataque cardíaco, que será a nossa variável predita. Então, analisando essas 3 variáveis, vamos predizer se a pessoa tem mais ou menos chance de ter um ataque cardíaco conforme os valores dessas variáveis. Para isso, a gente vai utilizar esse algoritmo, Naive Bayes, que é baseado no teorema de Bayes, que está representado aqui. Primeiro, eu vou fazer a importação dos principais módulos, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, esses dois para mostrar gráficos. O Pandas para fazer a leitura dos dados, também mostrar algumas estatísticas. Também estou importando esse módulo aqui para mostrar de forma mais amigável os dados de saída do Pandas, as tabelas de estatística que ele calcula. Do Scikit-Learn, eu vou utilizar esses módulos aqui. Um módulo para separar o conjunto de dados em treinamento e teste. 2 módulos para você calcular as métricas, acurácia e precisão. E outro módulo que vai implementar o algoritmo Naive Bayes utilizando uma distribuição do tipo gaussiano. Primeiro eu vou fazer a leitura dos dados, Os dados estão armazenados aqui, eu fiz o upload, Vou imprimir algumas estatísticas dos dados, utilizando esse método do Pandas, describe. E vou arredondar para 2 casas decimais apenas, Agora que eu estou fazendo o seguinte, estou pegando a saída, que está armazenado aqui nesses dados, nesse arquivo, vou armazenar nessa variável y, Só por uma questão aqui de simplificar a escrita, É claro que você poderia usar essa variável aqui mesmo, mas eu vou usar só y, Eu vou deletar ela aqui, porque eu não quero exibir informação dessa variável, quando eu for fazer algumas estatísticas. Então eu estou criando uma outra variável que armazena o nome de todas as variáveis, Ou seja, pegou as colunas desse data frame, as colunas desse arquivo CSV, E também estou armazenando estou convertendo, na verdade, o meu data frame para um array, E armazenando no X. Então, X vai ser meus valores de entrada e Y os meus valores de saída. Aqui eu estou fazendo já a divisão em treinamento e teste, É bem simples. Passo o X e o Y e escolho o tamanho do meu conjunto de teste, que é 30%. Vou imprimir algumas informações, como a quantidade de instâncias que eu tenho, do conjunto todo,
quantidade para treinamento e quantidade para testes. Bom, esse comando, né, ele resultou nessa tabela aqui com algumas informações estatísticas, né. Eu tenho, por exemplo, a média, né, a quantidade aqui de amostras, né. Claro que para todas as variáveis vai ser a mesma quantidade. Eu tenho a média da idade, a média 54 anos. Sexo aqui não faz muito sentido, né, porque nesse caso é uma variável categórica, então os valores 0 e 1, né. Essa variável CP tem a média 97 e assim por diante. Eu tenho aqui desvio padrão, os quartiles, né, o mínimo, valor mínimo também, e o valor máximo. Tá? Então, a quantidade de instâncias que eu tenho para fazer o treinamento e o teste do meu algoritmo são 303 instâncias. No treinamento eu vou utilizar 212 e para teste eu vou utilizar 91 instâncias. Eu vou fazer aqui uma separação dos dados em dois grupos, apenas para a gente entender melhor, né, como que variam essas médias, né, o desvio padrão e esses valores estatísticos, para dois grupos diferentes. Então, eu vou criar dois grupos aqui, ó, ataque positivo e ataque negativo, né, com base nos valores de saída. Então, eu estou fazendo uma interação pelos valores de saída, né, que está armazenado nessa variável y. Se ele for igual a zero, eu armazeno nessa variável, né, ataque negativo. Se for igual a 1, estou armazenando nessa, ataque positivo. Estou armazenando os valores dos meus atributos, né? Ou seja, estou armazenando os valores de cada uma das minhas variáveis de acordo com a saída, né? Ou seja, de acordo com a classe, né, ou grupo que ela pertence. Agora eu vou criar dois data frames. Estou criando esse data frame simplesmente para utilizar essa função describe, né? Que é uma função, um método bastante simples do Pandas de utilizar e que traz bastantes informações estatísticas dos dados, né? Então vejam só, eu estou imprimindo aqui os dados com pacientes que tenham mais chance de ter ataque cardíaco, né? DF pós, que eu criei a partir dessa lista, né? E o DF negativo, que é o data frame, que tem os valores dos atributos, né? Aqueles pacientes que têm menos chance, né? Então, vamos verificar agora essas estatísticas aqui e ver se a gente consegue abstrair algum padrão a partir dessas tabelas. Veja só a idade, né? Para aqueles pacientes que têm mais chance. A idade média dos pacientes que têm mais chance é 52. Já a idade média daqueles pacientes que têm menos chance, 56. Bom, não diz grande coisa, né? A média, né, eu digo. Não traz grande informação, né? Simplesmente ela. Vamos ver o seguinte, o máximo aqui, né, daqueles com mais chance é 77, aqui 76. Então, assim, aparentemente, né, analisando apenas os números aqui, fica difícil a gente perceber algum padrão, né? De tal forma que a gente poderia dizer, não, se eu tenho tal valor, né, então eu posso colocar nesse grupo, né? Então, analisando apenas essas estatísticas, a gente percebe que não é fácil, né, você escrever um programa de uma forma funcional, né? Ou seja, utilizando os paradigmas clássicos de programação, que consiga identificar, apenas analisando os números, né, os valores dos atributos ou daquelas variáveis, a qual grupo pertence. Veja que essa variável também aqui, você tem uma média de 242, aqui 251, né? Então os valores aqui estão bem próximos, o mínimo aqui é 131, esse é 126. Então, assim, isso aqui mostra, né, a importância de você utilizar outro paradigma, que é no caso o aprendizado de máquina, onde você consegue aprender funções mais complexas, né, para você fazer esse tipo de categorização ou classificação que a gente pretende fazer aqui. Estou plotando aqui também o box plot desses grupos, né, só para mostrar a diferença entre eles, para cada variável, né. Então aqui eu tenho um grupo com maior chance e aqui o grupo com menor chance. Então, os mesmos dados que eu tenho aqui, tá?
só que aqui em forma de gráfico, né? Mais fácil para a gente visualizar. Então a gente percebe aqui, ó, que não tem muita diferença, né? A idade, né, tem uma variação maior aqui, né? O grupo com maior chance, né? Tá um pouquinho acima desse, né? E assim, fica bem difícil a gente perceber algum padrão, né? Um padrão claro que salta aos olhos para a gente poder falar, não, ó, utilizando essa variável, se ela for acima de tal valor, então a chance é maior. Se ela for abaixo de tal valor, a chance seria menor. A gente não consegue perceber esse tipo de padrão aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar um método de aprendizado de máquina. Nesse tutorial, eu vou mostrar para vocês como utilizar esse classificador na IVBase. Ele é um classificador muito simples, né? Tanto a teoria, né, quanto a implementação dele são bastante simples. Ele é bastante efetivo em muitas tarefas de classificação. Então, se você tem um vetor de atributos x, né, onde x tem uma dimensão n qualquer, inteira, né? No nosso caso aqui, como nós temos 3 atributos, então esse vetor x vai ser uma variável com 13 valores, né? Vai ser um vetor com 13 valores no espaço de 13 dimensões. Eu tenho uma classe CK, no caso nosso problema é binário, então teremos duas classes, né? C0 e C1, onde C0 seria a classe com menos chance de ter o ataque cardíaco, e C1 a classe que designa mais chances de ter um ataque cardíaco. Então, a probabilidade de um determinado vetor x pertencer a uma certa classe CK é dada por essa fórmula. Você chega nessa fórmula, né, admitindo que as variáveis são mutuamente independentes, né, estatisticamente independentes. Embora isso possa ser forçado em alguns casos, né, em muitos casos isso é real, né? Mas mesmo que não seja real, ainda assim esse algoritmo, né, ele tem bons resultados. Então esse algoritmo você pode pensar ele dessa forma também. Você tem a probabilidade posterior, probabilidade a priori vezes a verossimilhança dividido pela evidência. Esse denominador aqui, que calcula a probabilidade do vetor de atributos, pode ser desconsiderado. Por quê? Porque ele não depende da classe, né? Então, se o meu objetivo é saber qual classe tem maior probabilidade de x pertencer a ela, então esse denominador eu posso desconsiderar ele nos meus cálculos, né? Então, se o problema é binário, eu tenho as classes C0, né, classe negativa, e C1, classe positiva. Então, eu posso fazer o seguinte, eu calculo as probabilidades para a classe negativa e para a positiva, né? Se a probabilidade de uma classe for maior que a probabilidade de outra, então eu atribuo aquele meu vetor àquela classe com maior probabilidade. É bem simples, né, de entender isso e também de implementar, né? Ou também posso implementar essa função, que faz a mesma coisa. O que essa função faz? Ela vai pegar, retornar o argumento que retorna o máximo dessa função aqui. Veja que essa função aqui é essa mesma função, esse numerador aqui. Só que aqui você tem um produtório, por quê? Você tem a probabilidade de cada uma das variáveis independentes. Aqui eu estou calculando a probabilidade do vetor inteiro, né? Mas na prática você calcula isso, o produto de todas as probabilidades vezes a probabilidade daquela classe ocorrer. Então, a probabilidade que for maior aqui, né, ou o índice K que retornar a maior probabilidade, esse vai ser minha classe. Tá? Para calcular essas probabilidades, eu tenho que escolher alguma função densidade-probabilidade. Uma das mais utilizadas, principalmente para dados contínuos, né, é a função de probabilidade gaussiana, né, que tem essa expressão aqui. Então vejam só, o que eu preciso estimar, o que eu preciso aprender a partir dos meus dados? Apenas o desvio padrão e a média, nada mais. Então, para cada um dos atributos que eu tenho, né, no caso eu tenho 13 atributos, então eu vou ter que aprender 26 parâmetros, né, que são 13 desvios padrões e 13 médias para cada um dos atributos. Então veja que é um algoritmo bastante barato computacionalmente também, né?
Vamos à implementação desse algoritmo. Eu estou instanciando ele aqui, né, utilizando esse método, né, do pacote scikit-learn. Vou fazer o ajuste dele, passando os dados de treinamento e os dados de teste que eu separei anteriormente. Uma vez que eu induzi o meu classificador, né, que eu fiz basicamente o que? O que essa função faz? Ela vai estimar esses dois parâmetros, o desvio padrão e a média, para cada uma das variáveis que eu tenho. Ou seja, eu vou fazer isso aqui 13 vezes. Agora eu vou fazer a predição, né? Chamar o método predict e passar os meus valores de teste, né? Que são diferentes dos valores de treinamento. É claro que eu poderia também calcular, né, a predição sobre o treinamento, mas isso não é interessante para o que a gente quer aqui. Então, calculei minha predição, agora eu vou calcular aquelas medidas, né, que eu instanciei, a acurácia e a precisão. Vou passar os valores verdadeiros, né, y-teste, e os valores preditos, y-predi. Os valores que eu predisse a partir da indução que eu fiz com esses dados de treinamento. Então, isso retorna uma acurácia de 0,80 e uma precisão no modelo de 0,77. Não é uma acurácia, uma precisão tão boas, né, mas é razoável, né? Então, assim, com vamos dizer, uma certeza aí de 80%, eu consigo prever se uma pessoa teria um ataque cardíaco ou não, analisando aquelas 13 variáveis. Vou mostrar as densidades de probabilidade de cada uma, né? Então, para cada variável, eu tenho que estimar essa função aqui, ó. Vejam que a probabilidade da variável específica para uma certa classe, né? Então, para cada variável, eu vou ter duas funções de probabilidade, porque ela depende da classe, né? Naquela hora eu falei que eram 26 parâmetros, na verdade é o dobro, né? Porque para cada classe eu tenho que estimar esses dois parâmetros. Vamos ver que eu vou importar esse módulo, né, do SciPy. Estou definindo aqui minha função gaussiana. Então, o que vai fazer? Ela vai pegar o valor da média e o valor da variância, né? Aqui ele vai calcular o desvio padrão. Eu estou pegando um vetor aqui, ó, criando um vetor apenas, né? Como eu quero ilustrar as minhas funções, então eu preciso de um vetor, que ele vai dar média menos 4 vezes o valor do desvio padrão, até a média mais 4 vezes o valor do desvio padrão. Estou calculando a minha função densidade e probabilidade, né? Passando o parâmetro x, né, que é esse vetor que vai indexar a minha função, a média e meu desvio padrão. Vou retornar esses valores, o x e a função densidade e probabilidade. Isso aqui é só uma questão ilustrativa, né? Isso aqui não altera em nada os resultados de classificação. É só para ilustrar como que são essas funções de densidade e probabilidades aqui. Então aqui esse é o resultado, né? Vejam só, para a variável idade, né, eu tenho essas duas funções de densidade e probabilidade. Vejam só que interessante. Isso mostra o quê? Que a partir dos 80, né, 80 anos, a probabilidade de você estar na classe 1, ou seja, de ter um ataque cardíaco, de ter mais chance, né, de ter um ataque cardíaco, é bem maior, né, do que se eu tiver aqui, por exemplo, 50 anos, eu vou ter essa probabilidade, só que está na classe 0, né? Então, a partir que a idade aumenta, né, eu vou ter mais probabilidade de estar na classe 1, né? A probabilidade vai aumentando. Já a variável sexo, ela tem uma intersecção muito grande aqui, né? Isso quer dizer o quê? Que ela não é uma variável tão boa para discriminar a chance de você ter ataque cardíaco ou não. Já essa outra variável, né, TRT-BPS, já é uma variável melhor também para discriminar. Vejam que as classes estão bem separadas, né?
Então eu tenho, né, várias situações aqui com, ó, veja essa variável aqui, ó, o quanto ela está relacionada a ter ataque cardíaco ou não. Vamos ver o que é essa variável aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. CHO, colesterol em miligramas, né? Então vejam só, quanto maior o colesterol, a chance de ter um ataque cardíaco é muito maior. Se o colesterol está entre esses valores aqui, né, você vai estar na classe 0. Se está nesses valores maiores, está na classe 1. Né? E assim a gente pode analisar para cada uma das variáveis. O interessante de você analisar as funções de densidade e probabilidade é que você consegue perceber, né, quais variáveis podem ser mais importantes na sua classificação. Essas que têm uma intersecção menor, né, com certeza elas conseguem discriminar mais. Eu penso o seguinte, imagina que eu tenho aqui, no caso sexo é uma variável binária, né, então isso aqui nem seria função gaussiana, não seria uma melhor, né, função de densidade para discriminar ela, mas já que a gente escolheu esse modelo, vamos pensar o seguinte. Então eu tenho sexo 0 ou 1, né? Então se eu tenho 1, ó, eu tenho uma probabilidade aqui, né? Essa linha azul de estar na classe 0. Eu tenho uma probabilidade um pouco maior na classe 1, né? Então no caso eu escolheria a classe 1 se a pessoa é do sexo 1. Nesse conjunto de dados eu não sei se sexo 0 é mulher, sexo 1 é homem ou vice-versa, né? Lá na página, né, que está discriminada essa base de dados, não tem essa informação. Aqui eu posso ver também, né, outras variáveis. Ó. Essa aqui também, ó, se eu tenho um 0,5, então praticamente a probabilidade é a mesma. Né? Então, assim, quanto menor o intervalo de intersecção, melhor, né, a minha variável vai discriminar aquela classe. Agora eu vou verificar aqui para um dado específico. Eu vou pegar o conjunto de testes e escolher um determinado índice para ele, né? Eu tinha, acho que 21 amostras, vamos ver aqui, 91, né? O conjunto de testes tem 91 dados. Então o que eu posso fazer? Eu posso escolher algum deles e verificar os valores, né? Então vou escolher aqui o paciente número 20 no conjunto de testes, né? Vou imprimir o valor dele. Então, um paciente que apresenta essas medidas, estou imprimindo os valores daquele paciente. Eu vou imprimir também o seguinte, ó. Vou calcular a predição, só que aqui eu vou calcular a probabilidade, né? Essa função predict proba, ela vai retornar a probabilidade de pertencer às classes. Então veja, eu estou passando uma instância específica, né? Por isso que eu estou passando esse reshape aqui, porque é uma instância específica. Então estou passando apenas uma linha, né, dos meus dados. Ele vai retornar a probabilidade de pertencer à classe 0 e pertencer à classe 1. Então isso aqui vai retornar uma lista, né? O primeiro elemento é a probabilidade de pertencer à classe 0, o segundo elemento de pertencer à classe 1. Então eu vou colocar aqui, ó, essa probabilidade, só estou multiplicando ela por 100. Né? No caso que eu estou colocando a probabilidade de pertencer à classe 1, né? Ou seja, mais chance de ter um ataque cardíaco. Vou imprimir, ó. Vou imprimir todas as variáveis, né? E o valor que cada uma dessas variáveis tem, e colocar a probabilidade retornada por essa função para esta instância. Então veja, ó. Então um paciente que apresenta esses valores aqui, ele vai ter uma probabilidade de 99% de mais chance de ter um ataque cardíaco. Vamos escolher um outro paciente aqui, o número 30. Vamos ver qual que é a probabilidade deles. Ó, eles têm uma probabilidade de 26% de mais chance de ter um ataque cardíaco. Ou seja, um paciente que apresenta essas medidas aqui, a probabilidade de não ter um ataque cardíaco é bem maior, né? Isso aqui é 26%. Então a probabilidade de não ter vai ser bem maior. Então posso testar paciente por paciente. Isso aqui seria o caso, né? Imagina aí num software real. Então isso aqui você faria predição, né? No dia a dia ali,
para cada paciente que o médico esteja diagnosticando, né, ou consultando esse paciente. Então, você poderia fazer isso aqui para os pacientes individualmente, né? Uma pergunta que surge é a seguinte: o modelo anterior deu uma acurácia de 80%, mas será que esse é o melhor modelo que eu posso obter a partir desses dados, né? Porque vejam bem que o modelo que eu induzi anteriormente, ou que eu treinei, ele depende dos dados que eu utilizei para treinamento, né? E é claro que o resultado depende dos dados que eu utilizei para teste. Então vejam só, lá no início, eu implementei essa função, que separa os dados em treinamento e teste. Então, ele pegou todos os meus dados, né, que são as entradas X e saída Y, e pegou 30% para teste e 70% para treinamento. Então aqui eu tenho 70% dos dados para treinar. Mas será que essa divisão que ele fez é melhor? Vamos ver uma distribuição aqui dos dados para a gente entender bem esse problema. Vejam só, aqui eu escolhi duas variáveis, tá? Variável TRT-BPS, e essa tá e essa outra variável aqui, né? Dependente das variáveis, né, eu tenho essa distribuição, né? Então eu tenho as duas classes aqui. Vejam só, imagina que lá, quando eu fiz aquela primeira divisão dos dados, ele tem pegado esses dados aqui do início, né? Esses dados aqui mais próximos. Então o meu modelo ele vai aprender esses dados. Só que esses dados aqui eles são bastante similares, né? Isso quer dizer o quê? Que o meu modelo vai estar aprendendo uma certa distribuição apenas. Então o que seria interessante? Se eu tivesse uma diversidade maior, eu pudesse pegar esse elemento, pegar esse, né? Então assim, como eu não tenho controle de quais os valores que ele está pegando, eu também não posso, né, analisar visualmente quais seriam os melhores dados para mim tomar para fazer o treinamento. Porque pense bem, aqui eu estou com duas variáveis apenas. Não tem nem como, né, eu plotar minhas 13 variáveis aqui. Não tem nem como eu imaginar esse espaço de 13 dimensões. Então, fazer essa análise visualmente é bastante complicado. É claro que eu poderia empregar alguma heurística, né, para verificar, por exemplo, a distância das minhas variáveis e pegar aquelas mais distantes umas das outras para que eu tenha mais diversidade, né? Principalmente no caso desses, onde eu calculo média e desvio padrão. Então vejam só, o que seria melhor, né? Será que eu não poderia tomar algumas aqui, outras aqui, né? Então um modo de eu fazer isso é fazer validação cruzada. Qual que é a ideia da validação cruzada? Lá no início, né, eu tinha todos os meus dados. Então separei em dados de treinamento e dados de teste. Só que talvez esses dados de treinamento, como eu disse, eles não são os melhores, né? Eles são muito parecidos. Então eu não aprendo muitos padrões, eu aprendo poucos padrões, né? Então um treinamento muito pobre, né? Então o que eu posso fazer? Aplicar a validação cruzada. Qual que é a ideia? Eu vou dividir esse meu conjunto em vários subconjuntos, né? Aí para cada subconjunto eu escolho um para teste e os demais para treinamento, né? Depois eu passo para o próximo, escolho outro que eu não escolhi para treinamento, para teste e os demais para treinamento. E faço isso tanto de vezes que eu achar necessário. Ao final, né, eu vou ter uma avaliação, né? Eu posso utilizar um conjunto diferente também, se eu quiser. E assim eu posso obter um melhor conjunto, né, para fazer o treinamento dos meus dados. Então, vamos fazer um teste com isso, vamos ver se a gente consegue um resultado melhor. Então aqui eu tenho chamando esse método, né, kFold, ele vai fazer o que? Ele vai fazer essa divisão para mim, da validação cruzada. Então aqui no caso estou escolhendo 30 divisões. Bom, geralmente, né, a escolha comum é 5 ou 10, né? Eu escolhi 30 aqui, só para exemplificar. Então essa função ela vai retornar o quê? Ela tem esse método split, né, que eu passo todos os meus dados para ela, e ela vai retornar os índices, né, os índices para treinamento
e os índices de teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus dados originais e passar esses índices de treinamento e os índices de teste. Então é tudo que eu fiz anteriormente, só que aqui eu vou utilizar esses índices que estão sendo retornados pelo kFold. Então aqui eu estou repetindo o que eu já fiz anteriormente, só que utilizando esses índices. Tá? Agora que eu vou fazer o seguinte, eu criei uma variável para armazenar a melhor acurácia que eu obtenho quando eu faço essas divisões. Então vejam só, se a acurácia que eu obtive para um certo modelo for maior do que aquela armazenada, então vou pegar e armazenar esses dados como sendo os melhores. Nada mais. Então vou rodar isso aqui 30 vezes, né? E vou armazenar aqui o melhor conjunto, né? Que deu a melhor acurácia. Aqui eu estou comparando a acurácia, eu também poderia comparar a precisão, né? Mas só a acurácia vai ser suficiente para esse caso. Estou imprimindo aqui todos os resultados, vejam só. Nesse primeiro caso eu tive uma acurácia de 81%. Não melhorou muito, né, em relação ao meu treinamento anterior, né? Só que a precisão melhorou bastante. Antes ela era 70%, agora tem uma precisão de 100%. Então aqui eu tenho vários valores. Aqui a acurácia melhorou, né? Aqui não. Aqui eu tenho uma acurácia, uma precisão de 100%. Aqui 90%, 70%. Tem alguns casos que a precisão piorou muito, vejam só. Olha, a acurácia deu 0,60, a precisão deu 0, né? Então escolhi aí, provavelmente, nesse caso, né? Foram escolhidos instâncias, né, para treinar que não levaram meu algoritmo a aprender praticamente nada, né? Por isso esse resultado tão ruim. Eu tenho vários valores, vários deles deu precisão 0, né? É um aprendizado muito pobre, né? Então agora eu vou induzir novamente ao meu algoritmo, só que eu vou usar o melhor conjunto que eu obtive anteriormente, tá? Então utilizando o melhor conjunto, né, minha acurácia do modelo vai ser de 100% e precisão também 100%. É claro, né, que isso não quer dizer que o meu algoritmo não erre, né? Quer dizer que o meu algoritmo não erra para esses dados que eu utilizei. Se eu for para um ambiente real, ou utilizar mais dados, né, tenho que considerar a questão do ruído também. Então vou ter valores diferentes, né? Geralmente a gente não tem modelo com 100% de precisão, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se puderem, compartilhem, né? Para que a gente possa levar esse conhecimento adiante. Vimos aqui, né, que de forma bastante simples a gente consegue fazer uma tarefa que é bastante complexa, né, para um ser humano. Até a próxima.